Olá a todos, eu sou o professor Samuel Marques, de Direito Constitucional aqui da Implacável Concursos, iniciando nossa revisão para a Guarda Municipal de São José dos Pinhais. Você que nos acompanha aqui na Implacável Concursos, você que está assistindo o nosso vídeo aqui no YouTube, deixa seu like aí, deixa seu comentário sobre esta aula e sobre as demais aulas que nós temos aqui na Implacável Concursos. Para você que ainda não segue nosso canal, clique em inscrever-se. Ative o sininho das notificações, pois sempre temos conteúdo gratuito para vocês aqui, tá bom? Bom, nós vamos iniciar agora a nossa revisão para a Guarda Municipal de São José dos Pinhais e a gente vai tratar aqui de assuntos importantes do direito constitucional que estão lá presentes no seu edital. Acompanhe a Implacável Concurso, pois nós somos referências em guarda municipal no Brasil inteiro, tá bom? Vem aqui comigo sem perder mais tempo, vem cá comigo, por favor. Bom, eu sou o professor Samuel Marques, caso você não tem ainda meu Instagram, @profsamuelmarques, você pode mandar lá mensagem no direct para eventual dúvida sobre o direito constitucional, pode contar comigo, beleza? Vamos resolver questões sobre esses assuntos. Olha lá a nossa primeira questão com um assunto mais batido em prova e por isso sempre importante, que é a inviolabilidade domiciliar. Lá diz assim, ó, a respeito da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, assinale a alternativa correta. Item A. Em caso de desastre durante a noite, o morador tem o direito de se opor à invasão do seu domicílio. Pessoal, se opor quer dizer o quê? Ir contrário à invasão do domicílio. Mas nós devemos lembrar o seguinte, tá? Ó, artigo 5º, inciso 11 da Constituição. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Beleza? Essa é a regra. Salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Repara, o salvo se encontra a exceção contrária à vontade do morador. Obviamente, ele não pode se opor quando se encontra nessa exceção, não é isso? Vou até lembrar aqui com vocês a inviolabilidade domiciliar. Inviolabilidade domiciliar é uma regra. A regra é que a casa ela é inviolável. Beleza, isso está lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Inviolabilidade domiciliar, prevista no artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição Federal. O que é que acontece, pessoal? A inviolabilidade domiciliar é uma regra. Se ela é uma regra, é porque compreende algumas exceções. Quais são as exceções que nós encontramos no texto da Constituição? A primeira delas é o flagrante delito. Flagrante delito é aquela prisão que acontece no momento da prática do delito, ou então em perseguição a esse delito, né? Flagrante delito. A segunda exceção que nós encontramos, pessoal, é o caso de desastre. Desastre é uma situação que gera aí a possibilidade de violação do domicílio, não é isso? A terceira situação é o caso de prestar socorro. Quando há ali uma situação de emergência que precisa se prestar socorro, é possível sim violar o domicílio alheio sem autorização do morador. E por último, e mais importante por ser mais cobrado em prova, a determinação judicial. Determinação judicial. Bom, a determinação judicial, como vocês devem entender, é uma ordem feita por um juiz. Só que esta ordem feita por um juiz, ela somente pode ser durante o dia. Ah, professor, é importante que eu saiba para minha prova o que é o durante o dia? Pessoal, geralmente isso não é comum de ser cobrado em prova, não. Tá? Até porque isso é um entendimento jurisprudencial. E para entendimento do Supremo Tribunal Federal, em razão de inviolabilidade domiciliar, tá bom? Fins constitucionais, entendemos que durante o dia é todo aquele horário que vai de 6 da manhã às 18 horas. De 6 a 6, pessoal. Durante o dia é aquilo que vai de 6 às 18 horas. Esse é o entendimento jurisprudencial sobre o que é durante o dia, tá bom? Ficou um pouco apertado aí, mas 6 às 18 horas é isso que você deve compreender. Ah, professor, mas eu vi lá na lei de abuso de autoridade que é crime a invasão ao domicílio que vai de 9 da noite, das 21 horas até as 5 da manhã. Olha, pessoal, ali é para crime de abuso de autoridade, tá? Não se aplica a regra da inviolabilidade domiciliar, não. Aquilo é para configurar a prática do delito, tá bom? Então, o entendimento jurisprudencial sobre inviolabilidade domiciliar no direito constitucional é esse de 8 da manhã às 18 horas, tranquilo? Bom, feitas essas condições, está falso o nosso item A. Falso. Olha o item B. A invasão do domicílio poderá ocorrer durante a noite, desde que precedida de autorização judicial. Pessoal, se eu falo de autorização judicial, pode acontecer durante a noite? Claro que não, está falso. Item C. Sem determinação judicial, ninguém pode penetrar na casa sem o consentimento do morador.
Falso também, olha, se for em caso de flagrante desastre prestar de socorro, não precisa de determinação judicial. Então tá falso esse item C. Olha o nosso item D. A casa não é considerada asilo inviolável do indivíduo, pois há a possibilidade de alguém nela penetrar sem consentimento do morador. Isso aqui são exceções, pessoal, mas ela é sim asilo inviolável do indivíduo. E o item E, lá diz, a Constituição Federal traz a prisão em flagrante como hipótese de exceção à inviolabilidade domiciliar. Perfeito, é uma exceção à inviolabilidade domiciliar. Item E, gabarito da nossa primeira questão, pessoal. Simplesmente uma questão interessante que trata aí de inviolabilidade domiciliar, é sempre um tema muito cobrado em prova. Eu aposto bastante na sua prova uma questão sobre inviolabilidade domiciliar, até porque é o tema mais debatido em prova. Se eu for analisar numa questão de proporção, pessoal, numa questão de proporcionalmente o que mais é cobrado em prova, com certeza é esse tema aqui. Não só do artigo 5º, mas de como todo o direito constitucional, tá bom? Vem para cá, então, para a nossa segunda questão. Essa segunda questão é uma questão, pessoal, da banca FAUEL, que é a banca do seu concurso público, tá? E eu trouxe essa questão porque ela diz muito a respeito da banca. Como assim? Você deve entender que existem bancas de concurso público que costumam cobrar muito a literalidade. E existem questões que cobram tão grande, tanto essa literalidade, que quando foge um pouquinho, às vezes até mesmo deixa incompleto o texto ali, ela considera como incorreta a questão. E eu queria que vocês observassem bem nessa questão, porque ela é um exemplo. E eu já digo para vocês, a FAUEL é uma banca que costuma cobrar muito literalidade do texto da Constituição. E às vezes não, quando ela cobra e está incompleto, ainda assim ela considera como incorreto, tá bom? A gente sabe que numa lógica jurídica está incompleto não está incorreto, mas para ela é. Essa é a lógica adotada pela banca FAUEL, tá bom? Olha lá comigo. Estão corretos de acordo com a Constituição de 88, exceto. Se quer o exceto, quer o incorreto. Olha o item A. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Pessoal, isso aqui está perfeito, está correto, de acordo com a disposição do artigo 5º, inciso 14 da nossa Constituição, que trata da chamada liberdade de informar. É assegurado a todos o acesso à informação, sendo resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. É a literalidade que está aí prevista, tá bom? Por isso é importante você sempre ler o texto do artigo 5º, sempre ler o texto da Constituição Federal, principalmente quando falar da FAUEL, tá bom? Vem aqui comigo agora para o nosso item B. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nos termos da lei. Pessoal, para quem observa isso aqui, sabe que essa disposição está lá no artigo 5º, inciso 15 da nossa Constituição Federal, que fala sobre, inciso 15, que fala sobre a chamada liberdade de locomoção. E o que é que acontece, tá? É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa nos termos da lei nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Se você observar bem essa questão, esse item aqui, ele está incompleto. Mas esse incompleto tornou incorreto? Na minha visão, não. Só que na visão da banca FAUEL tornou incorreto. Só porque está incompleto. É por isso que você vai marcar esse item B como o gabarito dessa questão. E eu trouxe essa questão de propósito, para que você que vai fazer o concurso da Guarda Municipal de São José dos Pinhais saiba, olha, a sua banca ela costuma cobrar muito literalidade. E se ela cobrar algo e colocar lá de forma incompleta, pelo precedente que ela estabelece aqui para nós, a gente vai entender que está incorreto. Esse tipo de questionamento é meio ridículo, né? A gente até acha assim, mas é um questionamento que pode ser feito em prova, tá, pessoal? Principalmente por essas bancas menores. Com isso, item B de bola é o gabarito já da nossa questão. Olha o item C. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Está correto. Isso aqui é a disposição literal do que traz o artigo 5º, inciso 13 da nossa Constituição Federal. Olha o item D. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Pessoal, está correto de acordo com a literalidade do artigo 5º, inciso 16 da nossa Constituição Federal. Por meio dessa questão, você já pode tirar muitas ideias da banca FAUEL. Primeiro que ela cobra literalidade pura. Com isso, incompleto para ela quer dizer que está incorreto. É isso que a gente vai entender. Segundo ponto, para você
é que você já visualizou que se ela cobra a literalidade, então fica mais fácil o seu estudo ser direcionado à leitura do texto da Constituição. Leia bastante a Constituição, tá? Leia sempre para que você possa fazer uma prova mais fácil, pois ela cobra demais essa literalidade. Tranquilo? Com isso, o gabarito item B de bola passa para a nossa próxima questão. Terceira questão também da banca FAUEL. Vamos lá. Lá diz assim: em relação aos direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição Federal, assinale a alternativa que não apresenta um dos direitos sociais. Mais uma questão da banca FAUEL sobre a literalidade do texto da Constituição. Quando a gente trata dos direitos sociais, pessoal, eles estão previstos ali no artigo 6º da Constituição Federal. Nós temos vários: educação, moradia, alimentação, saúde, transporte, lazer, previdência social, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância. Enfim, tem vários. É importante você lembrar sobre todos eles? E aqui eu quero trazer para vocês um bizu, tá? Quando a gente fala sobre os direitos sociais, eles estão lá no artigo 6º da nossa Constituição Federal. E um bizu interessante é você assimilar aqueles direitos, pessoal, por meio desse método mnemônico que todo mundo conhece. Não sei se vocês já ouviram falar. O pessoal costuma assimilar por meio de uma frase. A frase do Edu mora ali. Daqui a pouco eu explico para vocês o porquê disso aqui. Saul trabalha lá. Edu mora ali. Saul trabalha lá. E Assis prossegue transportando preso. Essa é uma dica interessante para que você possa lembrar de forma mais efetiva sobre, pessoal, os direitos sociais presentes lá no artigo 6º da Constituição. Edu mora ali, Saul trabalha lá, Assis prossegue transportando preso. Mas, professor, o que diabo é isso? Eu vou dizer para você, tá? Eu vou dizer para vocês. Olha, é só fazer uma assimilação. Na verdade, isso aqui serve para você assimilar de forma mais fácil. Edu de educação, mora de moradia, Ali de alimentação, saúde, trabalha de trabalho, LA de lazer. Assis de assistência aos desamparados, PRO de proteção à maternidade e à infância, SEG de segurança, transportando de transporte, preso de previdência social. Aqui estão todos os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição. E com eles vocês vão conseguir definir ali, pessoal, o que é direito social e o que não é, tá bom? Então, com isso, essa informação ela é bem relevante para vocês. Bom, aí você chega numa questão dessa e pede para você assinalar o que não apresenta um direito social. Saúde é direito social? Então você não marca. Educação também. Saúde é o Saúl, educação é o Edu. Previdência social é o preso lá do Assis, né? E estabilidade financeira está aqui, pessoal? Tá não. Portanto, você encontrou o seu gabarito facilmente. Bancas de concurso público como essa são bem na literalidade. E repara bem, tá? Como essa banca ela gosta de ser literal. Olha qual foi o concurso público aqui, na Câmara de Mafrinópolis para a prova de procurador jurídico. A prova de procurador jurídico, pessoal, é uma prova que exige um conhecimento jurídico, até porque para ser procurador você tem que ser bacharel em direito. Se até mesmo uma prova de procurador jurídico exige-se o raciocínio literal por essa banca FAUEL, imagine a prova de um guarda municipal, pessoal, que não precisa ter o bacharelado em direito. Eles vão exigir mais ainda essa literalidade. Isso é só um alerta para você que está estudando para esse concurso público. Foca no texto limpo e seco da Constituição, pois isso é muito relevante para vocês, tá bom? Beleza? Bom, volta para cá, por favor, para a gente continuar nesse nosso raciocínio. Terceira questão, e letra D é o gabarito aí. Passa para a nossa quarta questão. Segundo o disposto na Constituição Federal de 88, é privativo de brasileiro nato o cargo de... Bom, pessoal, esse é um dos tópicos mais cobrados em provas sobre o direito de nacionalidade. Nacionalidade, para que você possa entender, consiste no vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um Estado. Isso é nacionalidade. Nacionalidade é aquela condição de vínculo que nós temos com um país. Então, eu sou brasileiro e isso quer dizer que eu tenho um vínculo com o território brasileiro, eu tenho esse vínculo jurídico-político e eu tenho determinados direitos por essa questão. Beleza? Um desses direitos são os cargos privativos, tá? Só que esses aqui são cargos privativos de brasileiros natos. Vai até uma explicação importante para você.
Normalmente, brasileiro deve ser tratado sempre de forma igual. Quando eu falo brasileiro, eu estou compreendendo tanto aos natos como aos naturalizados. Normalmente é assim que funciona, tá? Mas quando a Constituição Federal expressamente diz brasileiro nato, ela está ali especificando, ela está dizendo que é somente o brasileiro nato. E essa condição aqui de cargo privativo de brasileiro nato, você encontra no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Lá diz assim, no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição: são privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Esses são os cargos privativos de brasileiro nato e são somente esses e acabou. É isso que você deve visualizar, tá? Mas o que é que acontece, pessoal? O que acontece é que existe a possibilidade de ser cobrado em prova. A melhor forma de você lembrar é pelo bizu importante do mp3.com. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse bizu. É um bizu que lhe ajuda, mas eu digo logo para vocês que ele não é completo, tá? M de quê? M de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vou colocar aqui, ó. Ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal. P3 de quê, pessoal? P3 porque nós temos 3 presidentes. Presidente, colocar aqui, ó. Presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal, tá bom? Vou deixar aqui de forma bem abreviada mesmo. O C de que é? De carreiras diplomáticas. Carreiras diplomáticas. Quando eu falo do O ali, o O é de oficial das Forças Armadas. Oficial das Forças Armadas. Forças Armadas. Deixa eu editar aqui. Pronto, beleza. E o Mzinho final de que é? O Mzinho final é de Ministro de Estado da Defesa. Beleza. Aqui estão, pessoal, os cargos privativos de brasileiro nato. Eu disse para vocês que está incorreto, por quê? Porque aqui falta o vice-presidente da República, tá? Mas você vai lembrar, presidente e vice-presidente da República. Enfim, mp3.com vai lhe ajudar bastante. Olha lá o item A. Ministro do Superior Tribunal de Justiça é cargo privativo de brasileiro nato? Repara, Superior Tribunal de Justiça, não. Supremo Tribunal Federal. Aí você vai dizer que está falso esse item aqui, porque não é do STJ, é do STF. Item B. Ministro da Justiça. Pessoal, é o ministro de Estado da Defesa. Não é o ministro da Justiça. Para quem não sabe o que é ministro de Estado, este é referente, pessoal, àqueles auxiliares do presidente da República. Ministro de Estado é aquele que exerce a função auxiliar do presidente da República, só que existem vários ministros de Estado. Existe o ministro de Estado da Justiça, da Educação, da Saúde, da Segurança Pública e existe o ministro de Estado da Defesa. Somente o da Defesa é o ministro privativo de brasileiro nato, tá bom? Esse é um ponto importante. Então, falso aqui o item B. Senador da República é? Pessoal, repara, presidente do Senado, não é o senador. Nós temos 81 senadores, mas só um presidente, portanto está falsa essa disposição. Item D, deputado federal, a mesma lógica. Presidente da Câmara dos Deputados, não é o deputado. Portanto, pessoal, falso. E o item é oficial das Forças Armadas. Aí sim você vai marcar, né? É o Ozinho aqui do mp3.com. Daí sim você encontrou o seu gabarito. Item E, gabarito da 4ª questão, de acordo com o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 5 da nossa Constituição Federal. Beleza? Bom, esses raciocínios são importantes. Inciso 5 não, inciso 6. Esses raciocínios são importantes para nós e a gente vai visualizar sempre assim como esses cargos privativos de brasileiros natos. Você que não sabe sobre essa lista, você que não estudou ainda, dê uma lida no artigo 12, parágrafo 3º, por favor. Dê uma lida no texto da Constituição, como eu já venho falando desde o começo desta aula. Então, sempre analise esses pontos, pois são bem cobrados pelas bancas de concurso público. Passando em frente com vocês, pessoal, eu quero passar aqui para a nossa 5ª questão, que vai falar sobre direitos políticos. Olha que questão interessante essa. Marie, integrante de uma tradicional família francesa, nascida e criada em Paris, deseja viver no Brasil e seguir carreira na política.
Para decidir que planos traçaria, estabeleceu contato com um advogado brasileiro que lhe informou corretamente que, olha o item A, não teria direitos políticos, mas poderia fruir os direitos fundamentais compatíveis com sua condição de estrangeiro. Pessoal, olha que ponto interessante. O que são direitos políticos? Direitos políticos consistem nos direitos de votar e de ser votado. Para você exercer direitos políticos, você tem que votar, você tem que ser votado. E aí eu faço uma pergunta para você. O estrangeiro, no caso da Maria aqui da questão, pode votar no Brasil? Pode não. O estrangeiro é o que nós chamamos, pessoal, de inalistável e de inelegível. Quem é estrangeiro? O estrangeiro é todo aquele que não tem a nacionalidade brasileira. O estrangeiro é, por essência, conforme diz a nossa Constituição Federal, ele é inalistável. O que é que significa ser inalistável? Significa dizer que ele não pode votar, ele não pode ter o alistamento eleitoral, ou seja, ele não pode votar. E além de inalistável, ele é inelegível. O que é que significa algo inelegível, hein, pessoal? Inelegível é aquele que não pode ser eleito. Então, se o estrangeiro não pode votar, nem pode ser votado, nem pode ser eleito, ele exerce direitos políticos no Brasil? Exerce não. Não exerce direitos políticos, mas cuidado, só não exerce direitos políticos. Direitos fundamentais, de forma geral, ele pode exercer, não pode não? Ele exerce vida, liberdade, segurança, propriedade. Enfim, o que é que você vai entender? O item A está perfeitamente correto, pode marcá-lo como nosso gabarito. Não teria direitos políticos, mas poderia fruir os direitos fundamentais compatíveis com sua condição de estrangeiro. Por que não tem direitos políticos? Porque direitos políticos, pessoal, consistem nos direitos de votar e de ser votado. É votar e ser votado. Isso é direitos políticos, tá bom? Beleza, item A é o gabarito já da nossa questão. Olha o item B. Poderia fruir os direitos políticos que somente exigiam a condição de cidadão, não a nacionalidade brasileira. Olha, ser cidadão é necessário para o exercício dos direitos políticos, mas para ser cidadão, obrigatoriamente você tem que ser brasileiro. Professor, e o que é cidadania? Cidadania, pessoal, é o exercício dos direitos políticos. Isso é cidadania. Portanto, tá falso esse item aí. Precisa ser brasileiro e precisa ser cidadão. As duas coisas precisam, tá bom? Até porque para ser cidadão você precisa da nacionalidade brasileira. Falso. Item C. Apenas a aquisição da nacionalidade lhe permitiria fruir direitos políticos e direitos fundamentais. Olha, pessoal, não é somente a aquisição da nacionalidade, também precisa ser cidadão. Falso isso aqui. Tem muita gente que é brasileira e não vota. Um indivíduo de 12 anos de idade, ele tem condição de votar? Tem não. Então eu posso dizer que ele pode ser brasileiro, mas ele não pode ser cidadão. Então tem que ser cidadão para poder exercer direitos políticos. Falso aí esse item C. Olha o nosso item D. Apenas a aquisição da cidadania lhe permitiria fruir os direitos políticos e os direitos fundamentais. Olha, pessoal, para fruir os direitos políticos, tudo bem, com a cidadania. Mas para fruir os direitos fundamentais, você não precisa ser cidadão não, tá? O estrangeiro no Brasil tem direitos fundamentais. O estrangeiro no Brasil ele tem vida, liberdade, segurança, igualdade, propriedade, enfim, falso esse item D aí. E olha lá o nosso item E. Pode ser, por ser estrangeira, não lhe seriam assegurados direitos políticos ou direitos fundamentais. Olha, não é assegurado direito político, beleza, mas agora direito fundamental e você viajou demais, não é? Item E também está falso. De acordo com a nossa quinta questão, então, o gabarito é o item A. Dá fácil para você visualizar isso, não é isso? Bom, falou em direitos políticos, nós estamos diante dos direitos de votar e de ser votado. Essa é a condição que você vai lembrar. Item A, gabarito da nossa quinta questão. Passa comigo então, por favor, pessoal, agora para a nossa sexta questão. Essa sexta questão, ela envolve o assunto relacionado ao Poder Executivo. Lá no seu edital de Poder Executivo, falou sobre as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Falou sobre o sistema de governo presidencialismo. E aqui eu quero visualizar com vocês o que é, tá? Olha lá, ó. Acerca da forma e sistema de governo, chefia de Estado e chefia de governo, assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, olha o item A. Atualmente o Brasil adota a república como sistema de governo. Falso. Só para que você possa entender, a república não é o nosso sistema de governo. República o que é, pessoal? República é a nossa forma de governo. Vou colocar aqui para vocês. República
É a forma de governo adotada pelo Brasil. Beleza? Então, ó, república é a forma de governo. Qual é o nosso sistema de governo? O nosso sistema de governo, pessoal, é esse que você já deve ter ouvido falar, chamado de presidencialismo. Vou colocar aqui para vocês essa informação. Presidencialismo é o que nós chamamos de nosso sistema de governo. Vou colocar aqui para vocês essa informação. Presidencialista é o sistema de governo adotado pelo Brasil. Já eu explico para vocês o que é esse sistema de governo, tá bom? Então, item A está falso por essa condição. República é a nossa forma de governo. Falso item A. Olha o item B. No parlamentarismo, as funções de chefe de Estado e de chefe de governo não são exercidos por uma única pessoa. Parlamentarismo, esse sistema de governo é adotado pela nossa Constituição? É não, mas é importante você saber. Primeiramente, pessoal, vem aqui comigo, tá? Ó, eu quero entender com vocês como é que funciona o tal do presidencialismo. Para quem não sabe, o presidencialismo é aquele sistema de governo em que nós temos as funções de chefe de governo e chefe de Estado exercido pela mesma pessoa. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos no presidencialismo um presidente da República. Coloca aqui, ó, um presidente da República. E o que é que esse presidente da República faz? Ele exerce duas funções. As funções, tá, ó, de chefe de governo e a função de chefe de Estado. Vou colocar aqui para vocês. E a função de chefe de Estado. É isso que a gente encontra no presidencialismo. O presidente da República exercendo duas funções. Professor, mas o que é ser chefe de governo? O que é ser chefe de Estado? Eu digo para você. Chefe de governo, pessoal, é agir para as relações internas. Então, sempre que o presidente da República age para dentro do nosso país, ele está agindo como chefe de governo. Agora, olha, chefe de Estado é quando o presidente da República age não para as relações internas, e sim para as relações externas ou internacionais. Quando o presidente da República, por exemplo, ele representa o Brasil nas relações internacionais. Falou, por exemplo, de uma condição, de uma competência do presidente da República de assinar tratados internacionais, isso é função de chefe de Estado. Chefe de governo é aquilo voltado para dentro. Então, esse é o sistema de governo presidencialista, tá? Bom, mas em consonância a isso, costuma ser cobrado em prova sobre esse sistema de governo chamado de parlamentarismo. Eu vou colocar aqui, ó. O que é o parlamentarismo? É um outro sistema de governo que não é adotado no Brasil. E a diferença, pessoal, entre ele e o presidencialismo está na ideia de que lá no presidencialismo nós temos uma pessoa para exercer duas funções. No parlamentarismo, não. Nós temos uma pessoa para exercer uma função e outra pessoa para exercer outra função. E aí eu vou visualizar com vocês a seguinte condição. Você vai entender que uma pessoa exerce a função de chefe de governo e outra pessoa vai exercer a função de chefe de Estado. É isso que acontece no parlamentarismo. Então, pessoal, costuma ser bastante cobrada em prova essa condição, sempre que se pede sobre sistema de governo, e é importante você não confundir. No Brasil, nós adotamos o sistema de governo presidencialista, mas existe também um outro sistema de governo que não é adotado no Brasil, chamado de parlamentarista. E é esse em que nós temos duas pessoas exercendo cada uma delas uma função distinta. Então, por exemplo, tá lá na Inglaterra, nós temos um exemplo de parlamentarismo. Nós temos lá o primeiro-ministro exercendo a função de chefe de governo e temos a rainha lá exercendo a função de chefe de Estado, a rainha Elizabeth, que exerce essa função. Enfim, é assim que a gente visualiza no parlamentarismo. Já aqui no Brasil, nós temos o presidencialismo, que adota duas funções distintas para uma só pessoa, não é? Aí olha lá o item B. No parlamentarismo, as funções de chefe de Estado e de chefe de governo não são exercidas por uma única pessoa. Correto, pessoal? Isso é a essência do parlamentarismo. Se fosse presidencialismo, aí estava falso, né? Porque no presidencialismo, a gente entende que são exercidos por uma única só pessoa. Beleza, correto o item B, pode marcar já ele como nosso gabarito. Olha o item C. No presidencialismo, as funções de chefe de Estado e de chefe de governo encontram-se nas mãos de uma única pessoa, qual seja o presidente da República. Esta forma de governo é a prevista na Constituição. Pessoal, até aqui estava correto. Mas quando diz que presidencialismo é forma de governo, deixou errado. Forma de governo é a República. Sistema de governo que é o presidencialismo. Falso aí o item C.
Beleza. Olha o item D. O Brasil é uma república presidencialista e seus governantes são eleitos indiretamente pelo povo. Olha, ela é uma república presidencialista e seus representantes são eleitos diretamente pelo povo, tá? O voto é direto para o presidente da república. Falso isso aqui. E o item E, a monarquia é uma forma de governo em que há uma participação direta do povo na escolha dos governantes. Pessoal, aí viajou demais, né? Monarquia ninguém escolhe governante, não. Monarquia não é uma forma de governo que há a participação do povo nessa condição. Beleza, falso. Importa pra gente aí o item B de bola como o gabarito da nossa sexta questão. E agora eu quero tratar da nossa última questão, uma questão que está muito relacionada à sua atividade, tá? Olha lá, a criação das guardas municipais pelos municípios está garantida pela Carta Magna. Sempre que fala Carta Magna, está se referindo à Constituição Federal, tá? Segundo a qual as guardas municipais destinam-se primordialmente à função de item A, Polícia Penal da União, essa é uma função que a Guarda Municipal exerce? Não. Não é. Guarda Municipal exerce a função de proteger bens, serviços e instalações dos municípios, conforme dispuser a lei. Repara, essa é a competência constitucional. Vou já anotar isso para você, tá? Item B, Polícia Judiciária de jeito nenhum. Item C, proteção dos bens, serviços e instalações do município. Correto. Tá bem feito aí, tá o nosso gabarito. Item D, proteção dos bens, serviços e instalações federais. Óbvio que não. Item E, investigar os crimes praticados contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses do município. Falso. Pessoal, quando a gente fala ordem política e social, isso é competência da Polícia Federal. Bom, devemos lembrar que guardas municipais estão previstas lá no texto da nossa Constituição, do artigo 144, no parágrafo 8º. Guardas municipais estão lá no artigo 144, parágrafo 8º. E pontos importantes devem ser destacados aqui por nós. Lá diz assim, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Primeiro ponto, se você tiver com a sua Constituição aí ao lado, grifa a palavra poderão. Poderão é muito importante para nós. Pessoal, poder é dever? Não é. Então, a primeira informação importante que eu trago para vocês é que as guardas municipais não são de criação obrigatória. Elas não são de criação obrigatória. O município cria se quiser, porque guarda municipal, na forma do artigo 14, parágrafo 8º da nossa Constituição Federal, somente vai ser criado, pessoal, se o município quiser. Os municípios poderão constituir guardas municipais. É isso que você deve visualizar. Outro ponto importante que eu pergunto para você. Guarda municipal é órgão de segurança pública? Não são órgãos de segurança pública as guardas municipais. Como assim, professor, não são órgãos de segurança pública? Pessoal, é o seguinte, a guarda municipal ela integra o Sistema Único de Segurança Pública. Para quem já deu uma lida na lei do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, você encontra lá a guarda municipal. E o que é que significa estar no Sistema Único de Segurança Pública? Significa dizer que ela é um órgão auxiliar da segurança pública, mas efetivamente não é um órgão de segurança pública, pois para ser considerado como tal, deve estar previsto expressamente no texto da Constituição. Para você que já estudou o artigo 144, deve saber que a lista de órgãos ali presente é uma lista taxativa. Nós temos somente aqueles e acabou. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares e Polícias Penais. São somente esses e acabou. Guarda Municipal não estão lá. Por que elas não estão lá? Porque elas não são órgãos de segurança pública, tá bom? Essa é uma informação importante para a sua prova de direito constitucional, assim deve ser considerado. E, continuando com vocês o raciocínio, pessoal, qual é a finalidade da Guarda Municipal dentro da nossa Constituição? A finalidade dela, dentro da Constituição, é de proteger bens, serviços e instalações dos municípios. Essa é a competência das guardas municipais perante a nossa Constituição Federal. E aqui eu vou fazer a devida vênia, tá? Eu peço a devida vênia. Cuidado! Segundo a Constituição, é somente de proteger bens, serviço e instalação público municipal. Ah, professor, mas eu li numa lei chamada Estatuto Geral da Guarda Municipal que ela exerce a função de polícia ostensiva. Pessoal, você viu isso na lei, não na Constituição. Na Constituição,
somente proteger bens, serviços e instalação municipal. É isso que você deve compreender. Beleza? Somente isso na Constituição, na sua prova de constitucional, é isso que você vai marcar. Portanto, o item C é o gabarito da nossa 7ª questão. E para a gente encerrar, mais uma vez eu deixo aqui à sua disposição meu Instagram, @profsamuelmarques. Caso você tenha alguma dúvida sobre a nossa matéria, pode mandar lá mensagem no direct, tá bom? Conte sempre comigo, conte sempre conosco aqui da Implacável Concursos, pois nós somos a maior referência nacional em concursos públicos da Guarda Municipal. Você está muito bem assistido aqui por nós. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí no vídeo, compartilha com seus amigos, deixa um comentário positivo aí. Um forte abraço e até mais, pessoal. Valeu!